Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Fernando Tremoço, o seu professor de português. Então, agora nós vamos conversar sobre o quientismo, tá? O que é o quientismo? É uma manifestação literária que ocorre aqui no Brasil no século XVI, tá? Tendo o objetivo de descrever a nova terra, tá? E aí trazer também a conversão dos índios ao catolicismo, é aquele movimento de catequização dos índios, tá? A história da literatura brasileira apresenta como marco inicial desse movimento a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Emanuel, tá? Lá em 1500, onde ele relata ali o descobrimento do Brasil, tá? E as primeiras impressões do novo território, né? Ele vai falar, por exemplo, da extensão da terra, da quantidade de árvores, do clima, do ar, da quantidade de água, da costa. Então, ele traz essa, é quase um relatório, né, uma descrição ali do que ele estava vendo, tá? Então essa seria ali a primeira escrita na terra tupiniquim aqui, né, no Brasil. Enquanto a Europa vivia intensamente o período renascentista, a produção literária no território recém-descoberto ainda estava impregnada dos valores literários medievais. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, e textos também escritos por viajantes, jesuítas e missionários que estavam aqui no Brasil naquele período. Uma forma de literatura que nós temos nesse momento, né, do quinhentismo, é o tipo literário chamado de literatura informativa, tá? Então, a Carta de Caminha inaugura o que se convencionou chamar de literatura informativa sobre o Brasil. É também conhecida como uma literatura dos viajantes, uma literatura dos cronistas, tá? Tendo em vista as grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da Terra Nova, de sua floresta, fauna, hábitos, costumes que se apresentaram muito diferentes dos europeus. Por isso, ela era uma literatura meramente descritiva. Então, aqui a importância também de entender qual é o tipo textual que se usava, né? Aqui é uma literatura descritiva, sem grande valor literário. A gente está falando, na verdade, de um texto descritivo mostrando como era a Terra, qual era o tipo de planta que tinha aqui, como eram os hábitos dos habitantes da Terra. Era basicamente isso nessa literatura. Por isso, informativa. Tá? A principal característica é a exaltação da Terra, resultante do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Tá? Com relação à linguagem, o louvor à Terra transparece no uso exagerado de adjetivos. Então, eles vão enaltecer bastante o que a terra que eles acabam de descobrir, entre aspas, a terra que eles acabam de chegar. Vamos ler aqui agora, então, um fragmento da carta de Caminha, tá? Percebam que é provável que vocês tenham um pouco de dificuldade em questão do português que é usado aqui, tá? Porque é um português arcaico, antigo, então a gente vai ter uma certa dificuldade aqui, tá? Vamos lá. Carta ao eu-rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que se ora nessa navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta. Olha que difícil, né? Isso aqui é só uma introdução. E assim, seguimos nosso caminho por este mar de longo até terça-feira da oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril que topamos alguns sinais de terra. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, aqui chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul, dele e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, aqui ele já está dizendo o período em que ele chega, né, aqui das oitavas da Páscoa, né, 21 dias ali de abril, ou seja, 21 de abril,
né? Topamos alguns sinais, nós vimos alguns sinais de terra, nós vimos algumas aves, tá? E aí ele fala que viu um grande monte, uma grande montanha e depois alguma parte de serra, tá? E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegaram primeiro. Olha que diferente, né, a forma de escrita aqui. A feição deles é serem pardos, maneira d'avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Olha como é que é engraçado, que aqui fala que eles eram pardos, um pouco avermelhados. É a cor da pele, né? E também, provavelmente, pela pintura. Muito provável que estavam ali pintados ou por serem bronzeados. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Suas vergonhas seriam aqui as partes íntimas, tá? E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ou seja, eles não tinham vergonha de andar sem roupa. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas e tão limpas das cabeleiras que de a nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Estava falando ali da genitária das moças indígenas aqui. Estava falando que elas não tinham pelos, que elas não tinham pelos. E uma daquelas moças era toda tinta. Olha isso. De fundo acima daquela tintura, a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres na nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. E aqui ele fala, né, justamente que a exuberância da indígena era muito mais interessante, muito mais bonita do que a da europeia. Bom, vamos dar sequência então. O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés, por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles, porém, pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. Ou seja, ele diz aqui que há uma primeira comunicação, né, entre indígenas aqui, entre nativos, né, do Brasil, que não era Brasil ainda, o nome não era Brasil ainda, e dos portugueses, e o indígena falava mostrando para ele que havia ouro aqui na terra. E também viu um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe havíamos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo da agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar essa gente. Isso aqui me chama muita atenção, tá? Salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que a vossa alteza em ela deve lançar. Aqui, quando ele fala de salvar essa gente, é como se os indígenas precisassem de salvação. A gente sabe que a história não é bem essa. Aqui tem algumas descrições de uns vocabulários que tem aqui nesse texto, para ficar um pouco mais claro para a gente. Vou deixar aqui para vocês olharem, ok? E vamos dar sequência. Quais foram, então, os principais documentos da literatura informativa? A Carta do Descobrimento, tá? O Tratado da Terra do Brasil, a história da província de Santa Cruz, né? Aqui a gente chama de Brasil, diálogo sobre a conversão dos gentios, tá? E o Tratado Descritivo do Brasil.
Então, a gente consegue perceber aqui que esses documentos, né, que compõem a literatura informativa são escritos entre 1500 e 1587, aproximadamente. Nós temos aqui um período dessa escritura da literatura informativa. Então, depois dessa literatura informativa, nós temos a literatura jesuítica. Tá? Por quê? Os jesuítas, né, os padres jesuítas, chegam aqui aproximadamente em 1549, né, por causa da consequência da Contra-Reforma, né, e eles têm a missão de catequizar os indígenas e instalar o ensino público no país, que seria ali a única atividade intelectual existente nessa colônia, naquele período. Tá? Esteticamente falando, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Tá? Além da poesia de devoção, cultivaram o teatro de caráter pedagógico, inspirado em passagens bíblicas, e produziram documentos que informavam aos superiores na Europa o andamento dos trabalhos. O instrumento mais utilizado para atingir os objetivos pretendidos por eles, né, que era moralizar os costumes dos brancos colonos e catequizar os indígenas, o principal instrumento foi o teatro. Então começa a ter um envolvimento teatral para que eles possam então chegar, né, nesses indígenas. Tá? E para isso, os jesuítas chegaram a aprender a língua tupi, fazendo uso dela como veículo de expressão. Os indígenas não eram apenas espectadores das peças teatrais, eles eram atores, dançarinos, cantores. Então, eles começam a envolver esses indígenas para fazer aqui essa parte de catequização, essa parte de moralização dos costumes do colono. Tá? Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foram o padre Manuel de Nóbrega, o missionário Fernão Cardim e o padre José de Anchieta, que é um dos mais falados nos nossos estudos aqui no Brasil. Um dos mais falados é o José de Anchieta. Tá? O José de Anchieta, ele nasceu em 1534, lá na ilha de Tenerife, nas Canárias. Tá? Ele era o padre da Companhia de Jesus, que veio para o Brasil em 1553 e fundou, no ano seguinte, um colégio. Tá? Esse colégio ali, ele ficava na região de São Paulo, na cidade hoje, né, que é a cidade de São Paulo, e ele faleceu na atual cidade chamada de Anchieta, que, que fica no litoral do Espírito Santo, em 1597. Ele deixou como legado a primeira gramática do Tupi-Guarani, a verdadeira cartilha para o ensino da língua dos nativos, arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Esse foi aí o legado dele. Tá? Destacou-se por suas poesias e autos, nos quais misturava a moral religiosa católica aos costumes dos indígenas. E agora, pessoal, nós vamos falar